Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Final de jogo, Atlético Nacional 1, Bahia 0. Era um resultado previsível, porque o Atlético Nacional ele era favorito, sim, mas o que chateia não é nem a derrota, porque obviamente que perder, ninguém tá feliz com a derrota. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, ganhar, perder ou empatar faz parte do jogo. Agora, quando você perde sem lutar, quando você perde de forma pífia, quando você perde de forma assim totalmente inerte, sem causar nenhum dano ao seu adversário, dano que eu falo no sentido de agredir o adversário, de incomodar o adversário, aí realmente é decepcionante. Ainda mais quando você sabe que a equipe do Bahia tem qualidade, né, para poder fazer isso. É um time que já mostrou que tem qualidade. Inclusive pegou esse próprio Atlético Nacional aqui e venceu na Fonte Nova. Sabíamos que o jogo não seria fácil, mas o que a gente não imaginava, eu particularmente, vou falar por mim, é que o jogo fosse tão fácil para o Atlético Nacional como foi. A verdade é que o Bahia, ele se mostrou uma equipe totalmente inofensiva contra o Atlético Nacional lá na Colômbia. O Atlético Nacional venceu de forma justa e venceu sem precisar fazer nenhum esforço. Essa é a verdade. O jogo esteve a todo momento sob o controle do time do Atlético Nacional. Ele pressionou quando ele quis, ele baixou suas linhas quando quis, ele controlou o jogo da forma que ele quis, ele colocou o jogo embaixo do braço. O treinador do Atlético Nacional, ele colocou o Rogério Ceni no bolso e os jogadores do Atlético Nacional colocaram os jogadores do Bahia no bolso, porque foram superiores, venceram os duelos, todos os momentos, em todas as partes do campo. Para vocês terem uma ideia, o Bahia tomou um gol logo no início do primeiro tempo. Se eu não me engano, com 1 minuto do primeiro tempo, o Bahia tomou um gol que por pouco foi anulado com impedimento e de forma correta. O Bahia tomou um gol no início do segundo tempo, com 50 segundos do segundo tempo. O Bahia tomou um gol. E gol esse que a gente pode aqui fazer várias observações e que eu até vou colocar aqui para vocês, principalmente porque, na minha opinião, houve falha de Marcos Felipe. Eu acho que Marcos Felipe titubeou na hora de sair na bola. Aquela era uma bola para ele simplesmente pegar, encaixar e acabou. Ele deu uma tapa, a bola sobrou no pé do jogador do Atlético Nacional que fez 1-0. Sobre o jogo, antes de eu colocar esse lance aqui para vocês, como eu falei anteriormente, não teve jogo. O time do Bahia foi um time que não agredia em momento nenhum o time do Atlético Nacional. O time do Bahia foi um time entregue dentro de campo. O time do Bahia foi um time que só conseguiu criar uma oportunidade de gol aos 89 minutos de jogo. E uma oportunidade, que é bom deixar muito claro isso aqui, uma oportunidade aonde o Michel Araújo, ele foi chutar de fora da área, chutou tão torto, que a bola foi para a lateral esquerda, sobrou para Luciano Juba. Luciano Juba chutou no gol, o goleiro espalmou, e na sobra, o William José pegou o rebote, chutou no canto e o goleiro fez a defesa. Foi o melhor lance do Bahia na partida. Foi a chance mais clara que o Bahia teve. Ah, Tom, mas o Atlético Nacional amassou o Bahia? Não, não amassou o Bahia. O Atlético Nacional mereceu fazer 3-4 no Bahia? Não, não mereceu não. O Atlético Nacional fez 1-0 e simplesmente fez assim, ó. O que o Bahia não fez com o Nacional aqui, o Atlético Nacional fez com o Bahia lá. O Atlético Nacional fez o placar que era ao seu bel prazer e disse assim: Bahia, fiz a minha parte, fiz 1-0, agora se vire. Se você tiver time, venha para cima para poder tentar me ganhar. E o Bahia não teve competência para fazer isso. O Bahia não teve competência para poder fazer gol no Atlético Nacional. O Bahia não teve competência nem sequer para empurrar o Atlético Nacional para o seu campo de defesa, fazer aquela pressão pelo menos, né, dar aquele gás, aquela pressão para colocar os jogadores do Atlético Nacional contra as cordas, contra as paredes. A verdade é que foi um jogo extremamente fácil para o Atlético Nacional, um jogo muito tranquilo. O Atlético Nacional fez 1-0, sentou no resultado e o Bahia não teve capacidade para agredir. E sobre o gol do Atlético Nacional, eu quero colocar aqui para vocês, para a gente fazer uma análise. Primeiro, que eu acho que é assim, eu acho que é unânime que Marcos Felipe cometeu uma falha.
tá? Eu acho que é unânime, ele cometeu uma falha, eu acho que isso aí não tem muito o que falar. Só que sobre a falha de Marcos Felipe, eu quero colocar isso aqui, ó. Vocês estão vendo, eu vou até que vir aqui para baixo, vocês observem, aliás, deixa eu vir pro primeiro lance. Pronto. O jogo começou aqui, ó. Chutão do goleiro do Atlético Nacional. As linhas de defesa do Bahia, a linha de defesa do Bahia bem adiantada, quase no meio-campo. E se vocês observarem, mano a mano, um atacante, um zagueiro, um atacante, um zagueiro, um atacante, um zagueiro, um atacante, um zagueiro. Aí eu pergunto a vocês, todo mundo sabe que o Atlético Nacional tem dois atacantes de beirada bem rápidos. Essa linha bem adiantada, chutão do goleiro, bola nas costas do zagueiro. Você acha que o zagueiro do Bahia vai ter velocidade para acompanhar esses atacantes do Atlético Nacional? Resultado disso, olha aqui, ó. Olhe nesse lance, nesse frame aqui, que o jogador do Atlético Nacional tá aqui na mesma linha. E olha onde ele já tá. A distância dos zagueiros do Bahia correndo desesperadamente. O atacante do Atlético Nacional já cá na frente, inclusive na frente até da bola. Resultado disso aqui depois, gol do Atlético Nacional. Onde é que eu quero chegar nisso aqui? Que, na minha opinião, essa falha de posicionamento, que para mim é uma falha de posicionamento, visto que a zaga do Bahia está muito adiantada, isso também passa pelo treinador Rogério Ceni. Ok, Marcos Felipe falhou. Falhou. Essa bola que foi gol, ele deveria ter defendido. Ele deveria ter encaixado essa bola. Mas, antes de Marcos Felipe falhar, houve falha no posicionamento. E esse posicionamento, ele é orientado pelo treinador. É o treinador que orienta a parte técnica, a parte tática do time, como o time vai se portar dentro de campo. Então eu divido essa derrota tanto com os jogadores que falharam dentro de campo, mas também com o treinador Rogério Ceni. Faltou mais capacidade tática do time do Bahia para superar essa forte equipe do Atlético Nacional. Eu admito que é uma forte equipe, é uma equipe muito boa. Não é à toa que eles estão há mais de 9 meses sem perder dentro de casa, são líderes do campeonato colombiano e agora líder da chave da Libertadores também, tá? Então, assim, é uma derrota lamentável, é um jogo onde eu esperava mais do time do Bahia, não gostei das substituições de Rogério Ceni, tira Cauli e Everton Ribeiro para colocar Rodrigo Nestor e Michel Araújo, realmente, para mim é um retrocesso. Ah, mas Everton Ribeiro estava cansado. Olha, tem jogos que tem que ir para superação. Tem jogos que tem que ir para superação. Coloca Everton Ribeiro mais adiantado, fala com ele para não ficar voltando tanto para marcar. O Bahia precisava atacar. O Bahia precisava fazer gols. O Bahia precisava criar oportunidades para fazer gols e o Bahia não tinha inspiração para fazer isso. Os jogadores mais lúcidos que o Bahia tem para poder fazer isso é Everton Ribeiro ou Cauli. Tira um dos dois, ou tira um dos dois e deixa pelo menos um dos dois. Agora tirar os dois, os jogadores da criação, colocou Kaique, deixou Pulga, William José, e quem é que vai armar a jogada? Quem vai armar, quem vai criar, quem vai colocar esses jogadores em condições para poder fazer algo contra a defesa do Atlético Nacional? Repito, o melhor lance do Bahia foi aos 89 minutos em um chute torto do Rodrigo Nestor, não, do Michel Araújo. Um chute torto, que a bola foi quase na lateral, sobrou para Pulga, para Juba. Juba chutou e na sobra, no rebote, o William José chutou e o goleiro do Atlético Nacional defendeu. Muito pouco para um time do Bahia. Futebol pobre do time do Bahia. Um futebol pífio do time do Bahia. Um futebol vergonhoso. Vergonhoso. Os jogadores do Bahia precisam entender que Libertadores não é campeonato baiano. Libertadores não é Copa do Nordeste. O nível de concentração tem que ser maior. Poupou jogadores contra o Flamengo. Adiantou de quê? Não adiantou de nada. Os jogadores entraram em campo parecendo que estavam cansados. Parecendo que estavam cansados. Mas eles foram poupados do jogo contra o Flamengo. Então essa história de cansaço para alguns jogadores, ok, a temporada é longa, vem desgastante. Mas nessa semana, calma. Não tanto assim, tá? Final de jogo vergonhoso. Sinceramente, não pela derrota, repito. Não estou aqui dizendo que o jogo foi vergonhoso porque o Bahia perdeu, não, porque perdeu para um grande time, para o Atlético Nacional. Mas vergonhosa pela postura dos jogadores dentro de campo. Uma postura lamentável, uma postura que não diz e não condiz com a história do Bahia e muito menos com o investimento que está sendo feito no Sport Clube Bahia. O investimento que o Bahia tem hoje, os jogadores precisam dar mais.
E a gente sabe que esses jogadores podem apresentar mais dentro de campo. Postura lamentável, vergonhosa. Infelizmente, o Bahia agora precisa ganhar do time do Internacional lá no Beira-Rio. Eu vou repetir o que eu já falei de outras vezes. Eu acho o jogo do Atlético Nacional mais difícil do que o jogo contra o Inter. Não que eu esteja aqui menosprezando o time do Inter. É também uma grande equipe. Mas, na balança, eu vejo, o que eu vi está acontecendo, eu vi o jogo do Atlético Nacional mais difícil, menos acessível do que o jogo do Internacional. Vejo o time do Internacional mais acessível do que o time do Atlético Nacional. Acho um jogo mais equilibrado, cada um jogando na sua casa, tá? Infelizmente, falha de Marcos Felipe, falha de posicionamento, falha de Rogério Ceni também, e o Bahia perde o jogo contra o time do Atlético Nacional. O Bahia que vinha de 5 triunfos seguidos, agora o Bahia vem de 3 derrotas consecutivas. Sinal de alerta ligadíssimo. Tamo junto, nação. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.